Todas as investigações relacionadas a políticos seriam apuradas pelo próprio Congresso. E o que isso significa? Que nesse caso, naquela época, como a gente tinha acabado de sair de uma ditadura militar, que o Congresso se autorregularia, vamos dizer assim, em relação a crimes, em relação a práticas ilícitas. E ele mesmo abriria inquéritos, faria ali os processos, correriam dentro da casa, as penalidades todas correriam dentro da casa. É como se o próprio Congresso se julgasse, criminalmente. Abrisse inquéritos, fechasse inquéritos, caçasse mandatos por conta de crimes cometidos. Só que a gente percebeu que em 2001 que essa legislação era muito frágil, porque nesse período todo, pasmem, a gente só teve um processo que foi aberto, um inquérito que foi aberto em relação a crimes cometidos por parlamentares, porque há uma autoproteção natural do corpo parlamentar em relação a crimes, sabendo que essa é uma prerrogativa que afeta o Congresso como um todo e ninguém, quer ali acabar abrindo um precedente, criando um processo contra outro parlamentar ou aprovando um processo contra outro parlamentar. Então, a gente viu que não era um formato razoável e que havia-se a necessidade de mudar e colocar essa tramitação, a prerrogativa de abrir um inquérito, por exemplo, contra um parlamentar, uma investigação, no STF. E isso foi, essa foi a alteração feita em 2001, de lá para cá acontecia dessa forma. Só que nos últimos anos, mais recentemente, aí dos últimos 4, 5 anos para cá, nós temos visto uma atuação do STF mais ativa e colocando muitos parlamentares numa posição praticamente de perseguição. Essa é, do lado da direita, principalmente, a principal reclamação dessa atuação do STF no sentido de perseguir mesmo parlamentares, de ter uma atuação política ideológica contra parlamentares. E essa atuação fez com que o Congresso agora tentasse se proteger novamente, trazendo essa mudança no foro privilegiado, que até no início, soou como positiva, fim do foro privilegiado, que era uma coisa que as pessoas normalmente defendiam. Não quero que tenha foro privilegiado, eu quero que os parlamentares eles sejam julgados a partir da justiça comum, como qualquer cidadão. Não é porque ele tem ali o poder da caneta ou porque ele tem a prerrogativa de estar empossado num cargo eletivo, que ele tem que ser julgado diferente de um cidadão comum se ele cometeu um crime, que é um crime previsto no Código Penal. Então, essa foi a mudança de posição. E por isso que esse fim de foro privilegiado, que foi até tentado ali adotar como o termo no início dessa PEC, está sendo um retrocesso, porque a gente está levando um processo que nos países mais desenvolvidos, inclusive, é assim que funciona, onde o STF, a Suprema Corte, que é a corte mais qualificada, é a corte que tem que ser, tem a prerrogativa de ter a separação de poderes e de fazer essa atuação com neutralidade, seria a instância mais correta para se julgar ou abrir inquéritos, processos relacionados aos parlamentares. Só que no Brasil, infelizmente, a gente tem um problema institucional, tem essa fragilidade, essa quebra da independência entre os poderes, uma queda de braço que vem acontecendo cada vez mais no nosso país e por isso a gente está dando esse passo atrás. Porém, para resolver um problema, a gente não pode criar um outro ainda maior. Então, é por isso que essa PEC é um absurdo, e todos estão aí pasmos, perplexos em ver que no momento onde a gente tem diversos outros problemas, olha o tamanho do problema que a gente acabou de falar aqui do crime organizado. O crime organizado está infiltrado. Esse é um dos critérios, inclusive, para um narcoestado, você ter as facções criminosas atuando em funções do Estado que são prerrogativas do Estado, que são funções típicas e exclusivas do Estado, como é o caso da política. Então, imagine o crime organizado com as portas abertas para atuar na política, sabendo que eles vão poder se autoproteger. A gente realmente caminha numa direção muito errada, muito contrária ao que a gente deseja. Vou chamar a Luciana para comentar alguns números aqui, olha, interessantes de como votou cada partido, a partir da PEC da blindagem na Câmara dos Deputados. Olha lá, Luciana, o PT teve 12 votos a favor no primeiro turno, PL teve 83 votos favoráveis, Republicanos 42, PRD 5 votos favoráveis. Esses três partidos, PL, Republicanos e PRD, não votaram contrário. Ninguém votou contra a proposta. Quem votou contra em totalidade, PSOL e PCdoB. O que dá para a gente tirar desses números todos, Lu? Uma grande surpresa, porque a esquerda e a centro-esquerda ficaram do lado
contra isso aqui e a direita acabou, da sua maioria, votando a favor. O que mais me assusta é o seguinte, nós temos aqui uma posição pessoal minha. Nós temos lá todos esses deputados que votaram, ok, mas o bom político, ele não precisa ter uma PEC da blindagem, onde você tem questão de prescrição que vai correr durante lá todo o mandato dele, do crime. Ele não precisa se preocupar em ter algo que vai proteger na Constituição Federal. Então, o interesse é um só. Nós temos, se a questão é relacionada a atos irregulares, esta lei vai proteger quem? O mal político. Agora, o bom político, como nós tivemos os julgamentos de 8 de janeiro, que a gente precisa voltar um pouquinho atrás aí, nos 7 condenados, se a pessoa lá que exerce um cargo público, ela está sendo injustiçada, a meu ver, por mais que seja defensivo ter essa PEC, nós não podemos esquecer de uma coisa. Hoje, o povo vai às ruas. Hoje, o bom político, aquele que age corretamente, ele, depois de Deus, ele tem o povo. Então, o Poder Judiciário, se erra, é cobrado. Se o mau político que erra, é cobrado. Mas, no texto em si, e aí esses apoiadores precisam justificar, nós temos um parágrafo que me causou, assim, pavor, que é o parágrafo 3º que diz que a licença pelo qual lá aquele que vai ser afastado ou não, que vai ser investigado ou não, a votação que vai ser feita lá pela maioria absoluta da Casa Legislativa pela qual ele pertence, vai ser de forma secreta. Qual o receio? Se eu sou uma parlamentar e tem um caso lá para ser votado, o meu voto vai ser secreto, o porquê não eu mostrar para o povo qual é a minha posição? Porque o eleitor precisa saber. Então, nós estamos aí com as eleições, eu já considero desde o mês de abril que nós estamos, não em pré-campanha, nós estamos em campanha eleitoral. Por mais que a legislação eleitoral, as resoluções do TSE vedem, é fato que nós já estamos vivendo um período de eleições. Então, se eu exerço um cargo, eu não tenho porquê de me esconder atrás de um voto secreto. Então, o interesse da votação foi, sim, da direita, em virtude do último julgamento. E até é legítimo por parte deles. Agora, nós não podemos usar essa PEC que vai beneficiar pessoas mal intencionadas que estão lá nas casas legislativas. Antes do intervalo, eu tenho 5 minutinhos que eu vou dividir entre a Jess e a Luísa. Jess, queria perguntar para você, o presidente Lula reclamou já da PEC ali formalmente, mas uma PEC ela não precisa passar pela sanção presidencial, né? Então, como é que fica essa questão? Então, a realidade é que quem pode barrar essa PEC nesse momento é apenas o Senado Federal, né? Que eu sou uma entusiasta de que o fará. Por quê? Essa PEC, ela tem problemas que as colegas já bem ilustraram aqui. Só que a grande questão é que a narrativa que um grupo colocou para essa PEC é que seria para barrar abuso do Supremo Tribunal Federal. Veja, isso não faz nenhum sentido lógico. Esta é a historinha bonita que querem te vender. Porque a realidade é que esta PEC, ela expandiu e não diminuiu o foro privilegiado. Ela expandiu o foro privilegiado também para os presidentes de partido, que significa que se ela passar, Gilberto Kassab, Valdemar da Costa Neto, presidentes de partido, no geral, eles vão ter direito ao foro, ou seja, essa influência que eles acham que é tão negativa do Supremo Tribunal Federal. A realidade é que teria sido uma medida para o que eles querem alcançar muito mais simples, acabar, extinguir com o foro privilegiado. Só que a grande questão é que eles optaram por não fazer isso. E aqui a gente precisa entender que a direita, nesse ponto, talvez esteja um pouco dividida. Eu acredito que tem deputados que votaram na melhor das intenções em termos de defesa das prerrogativas parlamentares, mas eles foram enganados com um veneno que, na verdade, se passa por remédio. Porque quando a gente olha para a PEC da blindagem, a realidade é que se ela tivesse em retrospectiva, ela cai ali em 2001, uma medida similar que tinha, inclusive, por questões de impunidade, o processo do mensalão jamais teria sido julgado. E por que eu falo isso? Porque quando você imagina um mundo em que a votação é secreta sobre os seus pares, em processos que levariam a condenação por corrupção e por lavagem,
Quando a gente olha para isso, a chance dos pares barrarem para que uma possível delação, alguma coisa nesse sentido não chegue até eles, é altíssima. E nós nunca saberemos quem votou. E aqui vale mencionar, o Partido Novo também não teve nenhum parlamentar que votou a favor, houve, de fato, uma abstenção, um deputado que não estava presente. Mas a grande questão é, eles ofereceram, Bia, na noite, um destaque. Meia-noite e meia, eles ofereceram um destaque. O destaque passou por 12 votos bem apertados. No dia seguinte, o presidente da Câmara, Hugo Mota, de uma maneira que está sendo até criticada ali em termos de regimento e regulamento, ele aceitou uma emenda aglutinativa depois que já tinha se passado os destaques, que voltava com o voto secreto. Então, assim, o Partido Novo conseguiu tirar a parte do secreto e aí os líderes dos partidos colocaram essa emenda para voltar. Qual a necessidade desse voto secreto? É para proteger os parlamentares em relação a votos coerentes que eles dão? Vamos supor um caso que um deputado está passando por uma perseguição. Ele vai ter vergonha disso para o seu eleitor? Não, é para proteger em casos, como tantos que já aconteceram, de corrupção em que você vota muitas vezes por coleguismo para barrar aquilo, para não chegar até você. Se esta operação, se a PEC da blindagem estivesse em curso, a Operação Lava Jato nunca teria existido nos membros do Congresso Nacional, nem o processo do mensalão, nem tantos outros. Então, num país que está tendo grandes dificuldades para combater a corrupção, criaram agora uma casta protegida. O Sindicato dos Políticos aprovou a PEC da blindagem.